Alguns cristãos, dentre eles católicos, protestantes, evangélicos, eles dizem, no caso os católicos, que só a Santa Igreja deve interpretar as Escrituras. E os evangélicos, os protestantes, dizem que só o pastor pode trazer a palavra, a pregação, se assenhorar do púlpito e trazer aos fiéis a palavra de Deus. Nessas igrejas, alguns entendem a igreja, no caso os católicos, como o oráculo de Deus, a substituta de Deus na terra. E, no caso os evangélicos, os protestantes, eles colocam o sacerdote, o pastor, o bispo, como um profeta, como nos dias da antiguidade, que existiam os profetas, os patriarcas, e que só com ele estaria a palavra de Deus para aqueles fiéis. O que a Escritura diz? Pois bem, nós lemos algumas passagens e elas nos dizem que só o Espírito Santo é que pode nos guiar a toda a verdade. A palavra é espírito e vida, e as coisas espirituais só se podem discernir espiritualmente. Não é a mente do homem que vai trazer a luz da palavra, nos revelar o significado da letra. Bem como Jesus já disse, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Essas pessoas que terceirizam a compreensão da palavra, colocando a responsabilidade num pastor, num padre, num cardeal, num papa, elas abrem mão de andar com o Espírito Santo, da responsabilidade de caminhar com o Espírito Santo e por elas mesmas discernirem, compreenderem os caminhos de Deus. João escreveu que nenhum mais ensinaria ao seu próximo: conheça o Senhor, porque todos conheceriam ao Senhor, desde o menor até o maior deles, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, dado ao Espírito do homem, ele é a esperança da glória, a esperança de Deus. Porque antes de Cristo, o homem não tinha mais o Espírito
dentro dele. Alguns profetas, reis, sacerdotes, eles tinham o Espírito Santo que vinha uma vez ou outra sobre eles. Mas com Jesus, ele derramou o Espírito Santo. Para aquele que nele crê e nasce de novo, ele fez novas criaturas, de forma que as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Então, dentro do espírito de cada um, tem o Espírito Santo a guiar. É claro que ele não vai guiar ninguém como um robô, como um soldadinho. Cada um precisa se dispor, se colocar a ouvir, ter humildade de aprender. Dessa forma, não é uma instituição, não é uma pessoa ungida para aquilo, consagrada para aquilo, que teria a responsabilidade como único meio de trazer a vontade, a palavra de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que nasceram de novo e são filhos de Deus, Deus, como um bom pai, como o melhor pai, ele vai ensinar os seus filhos. E como que o Espírito Santo nos ensina? Ele caminha dentro de nós. Ele nos dá pensamentos, nos dá sentimentos, nos dá sonhos, nos dá visões. Ele fala de várias formas, até por um simples sentimento. E como você saber disso? Como você saber que é o Espírito Santo? Não tem como ensinar isso, porque quem nasceu de novo do Espírito, ele sabe quando o Espírito Santo está falando com ele. Agora, ele tem a decisão de responder afirmativamente ou negativamente ao Espírito. Ele que tem a responsabilidade de responder. Não é uma instituição, uma igreja, que é substituta de Deus, de Jesus na Terra. Jesus nunca colocou essa incumbência a uma instituição. Jesus, ele lida com pessoas. Deus lida com pessoas. Deus nunca lidou com instituição. Até o templo, se você for olhar lá na época de Davi, Deus foi contra a vontade de Davi construir um templo para Deus. Por que Davi quis construir esse templo para Deus? Porque ele via todas as nações ao redor que levantavam templos, altares para os seus deuses, e ele quis imitar, ele quis, esses deuses pagãos aí desse povo tem um altar, tem um templo para cultuar o seu Deus e o nosso Deus não vai ter? Ele pensou até com boa vontade, mas essa não é a vontade de Deus. Como é que Deus, o Criador de todas as coisas, vai habitar num templo feito por mãos humanas? Tem que rir, né? É como se o próprio Deus, ao responder a Davi, ele risse, ele fosse irônico. Não há altar sagrado na terra, não há lugar sagrado na terra, porque toda a terra está cheia da glória de Deus. Não tem um lugar mais especial que outro. Deus é onipresente. Só que as pessoas confundem a onipresença com a sua manifestação. É como o Espírito, dentro do Espírito do cristão. Ele está lá o tempo todo. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse, então eu tenho que crer nisso. Agora, o Espírito Santo se manifestar em mim ou através de mim é outra coisa. Paulo diz em 1 Coríntios 14 que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ele não faz nada aleatório, nada sem um propósito. É sempre visando um fim proveitoso. É sempre visando a edificação sua e principalmente dos outros. Porque é no corpo de Cristo, é com os outros que a gente
mutuamente se edifica. Então não terceirize a sua comunhão com Deus. Não terceirize a sua compreensão das Escrituras, da vontade de Deus para outrem. Porque você pode ter muitos problemas. Até a volta de Cristo, você pode ser cobrado quando Ele voltar. É como um dos 3 servos, né, que recebeu 1 talento e ele escondeu com medo de perder e devolveu o mesmo talento para Jesus. E o Senhor disse: servo mau e infiel, porque ele deveria ter dado pelo menos aos banqueiros e eles com juros devolveriam. Então a responsabilidade é minha, é sua, é de cada um de nós. Não responsabilize uma palavra de edificação apenas ao pastor, apenas ao padre. Amém?